Ricardo Firmino, boa noite, Jorge. Boa noite, telespectadores do TV, boa noite, Jorge, presidente do Flamengo. Só gostaria de lembrar que você tem 30 segundos para fazer uma pergunta. Qual o candidato que você escolhe para se perguntar? Eu vou fazer uma pergunta ao Eduardo. O Eduardo tem 1 minuto para responder. Vamos lá. Eduardo, para esclarecer o nosso sócio, o seu grupo entrou como empresário. Depois do empresário passou para executivo. E agora nós não sabemos qual é a classificação que nós vamos dar a ele. Mas eu sei que o seu antecessor, candidato à presidência, Valim Vasconcelos, numa declaração sua a um órgão aí de notícia, vai ser diretor-geral remunerado. É verdade? Explica isso para nós, sócios, que nós queremos entender. Vocês entraram como empresários, executivos, agora vão ser funcionários do Flamengo? Por gentileza, 1 minuto para responder, Jorge. Queria, em primeiro lugar, dar uma boa noite aqui a todos, agradecer ao Edilson, ao pessoal da equipe, e dar um bom também a Patrícia ao Jorge. Na realidade, o meu grupo é formado por vários empresários e executivos, todos eles com experiência renomada, e todos eles com uma vivência muito grande no mundo empresarial. Nós queremos trazer essa reputação, essa credibilidade que esse grupo construiu ao longo das suas vidas profissionais para administrar o Flamengo. Com relação ao Valim é um ex-diretor do BNDES, uma pessoa altamente qualificada, que já há alguns anos atrás saiu do banco e montou o seu negócio próprio, e ele era o nosso candidato a presidente, até que houvesse aquela impugnação, e ele aceitou continuar, ele faz parte do grupo da Chapa Azul e vai continuar conosco, só que em vez de ser como presidente ou como vice-presidente, ele vai ser o nosso diretor-geral. Ok. O Jorge tem 1 minuto para a réplica. Eu gostaria que fosse melhor esclarecido. O Valim vai ser remunerado como diretor-geral e qual mais daquele grupo de notáveis que vocês apresentam na chapa serão remunerados? O Flamengo agora vai se tornar um cabide de emprego de ex do BNDES, ex de outros lugares, porque eu estou sabendo que você vai se aposentar. E se você se aposentando, você também vai ser remunerado no Flamengo? Tem 30 segundos, meu Deus. Não, Jorge, o cargo de presidente do Flamengo não é remunerado, ele é aposentado do BNDES para me dedicar integralmente ao Flamengo. Não foi ser remunerado como o presidente do Flamengo é. No caso do Valim, ele vai abrir mão de parte das suas atribuições na empresa dele para assumir esse cargo nos últimos anos, que é uma pessoa altamente qualificada no cargo. Presidente Patrícia Morim, Ricardo Firmino. Agora você pode perguntar, tem que perguntar para o Jorge. Tem 30 segundos para fazer a pergunta. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Jorge, qual é o seu projeto para pagamento da dívida do Flamengo? 1 minuto para a resposta. A dívida do Flamengo ela é pagável, bem pagável. Um clube que tem uma marca de bilhão, tem 40 milhões de torcedores e tendo uma atuação profissional no seu marketing, ele pode muito bem gerar recursos para liquidar essa dívida. Gerar recursos não só para liquidar a dívida, também para financiar novos investimentos, financiar contratações de grandes jogadores, que é isso que nós queremos fazer do Flamengo. Fazer do Flamengo um clube profissional e com a sua rentabilidade dando um superávit, não dando dívida. Tem dívida, embora o Flamengo tenha capacidade de pagá-la, mas isso não é bom para ninguém. O Flamengo vai passar a ser um clube superavitário. Presidente Patrícia, tem 1 minuto aí para a réplica. Bom, nós dobramos a nossa receita. A partir daí, passamos de 125 milhões para 250 milhões. A dívida começa a ser paga daí. Nós pagamos mais de 130 milhões de dívidas de administrações anteriores. Estamos com o salário dos funcionários em dia e o grande segredo é não aumentar, manter a despesa no tamanho do aumento da receita. Esse é o grande desafio, porque as modalidades esportivas, em sua maioria, não são autossustentáveis. E ainda assim, mantivemos todas as modalidades e investimos na construção do CT, na revitalização da Gávea. Isso foi possível
com o pagamento da dívida, por exemplo, aumento de receita de ingresso na BWA, criamos receita nova, aumentamos as nossas receitas, aumentamos a capacidade de produtos licenciados, isso foi possível fazer. Ok. Tem 30 segundos agora para frente. Não, Patrícia, eu acho meio estranho que a nossa dívida, embora você tenha pago 250 milhões, ela agora está em torno de 600 milhões. Então, há alguma coisa aí que nós não estamos enquadrando. Ou é a despesa muito alta e a receita muito baixa. Então, o que tem que ser feito é aumentar bastante a receita para que a dívida não cresça mais do que os 600 milhões, porque senão, no final de 2013, ela vai estar em 1 bilhão. Vamos segurar a despesa. Eduardo Bandeira, pode fazer uma pergunta para o Jorge. Não, para a Patrícia hoje, para a Patrícia. Bom, para fazer uma pergunta sobre futebol, o Flamengo é ex-campeão brasileiro, agora parte uma parcela pequena da imprensa, principalmente dos clubes, questiona o nosso éxito por conta do campeonato que nós temos em 2017. Você acha que a diretoria do Flamengo da época errou em alguma coisa ao não disputar o quadrangular no esporte da internacional? Você acha que ela agiu certo, né? Olha, naquela época o Clube dos 13 orientou os clubes a os módulos não se enfrentarem. O Flamengo era um clube que fazia parte do Clube dos 13 e a partir daí a orientação foi que os clubes não disputassem e o Flamengo jogou com o Inter e venceu. A minha administração brigou para que esse título fosse homologado. Pela primeira vez, a Confederação Brasileira de Futebol reconheceu o título de 87, porque na época a diretoria não achou que isso fosse importante. Então o esporte entrou na justiça, foi considerado campeão e hoje o Flamengo, a única coisa que pode fazer é também ser considerado campeão. Então, e essa foi a nossa orientação e assim a gente conseguiu finalmente o reconhecimento do órgão máximo do futebol. Infelizmente depois do esporte conseguiu uma luminária, pudesse voltar atrás. Né? Mas eu acho que o importante de tudo, é que nós ganhamos aqui o campeonato. Exatamente. Time, né, no campo. Onde a Carlos, o Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Ailton, Zico, Renato Gaúcho, Bebeto, Pinho, não pode nunca ser considerado ser rebaixado, a ponto de não ser considerado campeão, e quando ninguém se lembra do tipo de esporte. Todo mundo trabalha com futebol, duvido que alguém saiba do tipo de esporte. Então, eu acho que o mais importante de tudo é que nós ganhamos o campeonato, nós disputamos aquela final internacional para esse campeonato, o evento, e naquele dia os jornais estamparam, o Flamengo vai disputar o tetracampeonato. Quando ganhou, o Flamengo é tetracampeão. E aí depois as pessoas começam a questionar. Ok, Eduardo Bandeira, candidato Patrícia, tem mais 30 segundos. Na verdade, essa foi uma briga nossa. Quando teve a eleição no Clube dos 13, em 2010, um dos acordos para ser vice-presidente, inclusive contrariei todos os ex-presidentes, quase todos os ex-presidentes de clubes que queriam que eu apoiasse o independente que era candidato. Um dos acordos foi ter de posse as atas da reunião naquela ocasião. E nós tivemos e assim pudemos correr atrás desse prejuízo histórico, né? O Flamengo, ao longo do tempo, não buscou. Ok, nós nessa primeira rodada começamos com o Jorge Rodrigues e vamos começar com a candidata Patrícia Mourinho. Pode escolher o candidato para fazer a conferência. Bom, melhor o Eduardo, que eu já fiz para o Jorge, né? Eduardo, não tendo uma vivência de clube a ponto de eu, por exemplo, não o conhecia. Nunca lhe vi numa reunião de conselho. Não é fácil administrar um clube sem conhecer os atores políticos. Isso eu posso dizer sem dúvida nenhuma. A partir daí, você deu uma declaração dizendo que nunca foi candidato nem a síndico do prédio, e que isso era uma loucura e que a sua vida já tinha mudado radicalmente. Eu te pergunto, de todo o coração, você está preparado para ser o presidente do Clube de Regatas do Flamengo? Preparado por várias razões, em função de toda a operação do Flamengo, que é inédito na história do Flamengo, de qualquer clube no Brasil, no mundo. Acho que ninguém, muito poucas empresas no Brasil tem como essa.
acima do bem e do mal. Quanto à minha participação nos conselhos, efetivamente eu nunca fui presidente de um poder, nunca fui diretor do Flamengo, mas sou sócio do Flamengo há 34 anos, sempre fui dentro do conselho deliberativo e sempre presente na reunião, porque eu nunca estou atenção nenhuma lá. Inclusive na última sessão do conselho deliberativo que jogou as contas de 2010, eu e os filhos, todos os três conselheiros, estávamos lá e fomos dispostos a votar contra, tá? Respeito muito pessoalmente, com relação a essa questão das contas do Flamengo, nós discordamos muito e eu estava lá para votar contra. Participei do Conselho de Administração. Porque Patrícia, candidata, tem ser presidente do Flamengo muda radicalmente a vida de uma pessoa. E não será fácil ligar para São Paulo e falar, Paco, como eu vou agir nessa situação? Boni, lá no Ceará, como eu vou agir? Não é assim que vai se administrar o Flamengo. O Flamengo tem que se administrar, inclusive as decisões muitas vezes são muito solitárias. Quando você está numa arbitral de federação, ou numa reunião, numa assembleia na confederação, e num comitê olímpico, por exemplo, jamais se tem a possibilidade de levar um grupo. Você está sozinho e as decisões têm que ser tomadas naquele momento. Como eu tive uma vida política bastante ativa e também 35 anos no Flamengo, eu posso dizer que a mudança será radical. Olha, tem 30 segundos, candidato Eduardo. Estou plenamente preparado para isso, né? Esse nosso grupo que vem aí, ele vai compor o comitê gestor do Flamengo. Então as pessoas, a maioria vai continuar exercendo a sua atividade e a administração do Flamengo vai ser totalmente profissionalizada. Vou trabalhar com o Flamengo às 7 horas da noite para assinar um cheque para resolver um pedido. Vamos ter diretores executivos em todas as áreas do clube, vão chegar lá às 8 horas da manhã, vão ficar até a hora que for e vão resolver tudo isso aí. São pessoas altamente qualificadas, profissionais do mercado. Ok. Eduardo Bandeira agora pode escolher um candidato para fazer uma pergunta. Queria perguntar para o Jorge Rodrigues, já que para a Patrícia, com relação ao marketing do Flamengo. O marketing do Flamengo é uma das áreas mais críticas, provavelmente até a gente pode dizer que ele tem sido inexistente nos últimos anos. A ocupação do Master, o desastre que foi a passagem do Flamengo e outras coisas. Então, eu queria saber quem é que vai cuidar do marketing na gestão do Flamengo. Quem vai cuidar do marketing na minha gestão vai ser uma empresa profissionalizada. Vai ter o nosso vice-presidente de marketing, que é o Maurício Rodrigues, que aderiu à nossa chapa. E nós vamos tratar o marketing profissionalmente, inclusive vamos tirá-lo da Gávea, vamos colocar o marketing na Rua Jane Silvado, em São Conrado, e ali nós vamos ter o cérebro do Flamengo. Ali onde vão partir todas as iniciativas para o desenvolvimento, para os grandes negócios do Flamengo, os novos negócios do Flamengo. Dali vamos sair em busca dos grandes patrocínios e das grandes novos empreendimentos do Flamengo. Então, o marketing vai ser tratado de uma forma totalmente liberada, sem aqueles espetáculos lá onde hoje na Gávea ocorre, vai ter um marketing totalmente voltado para o trabalho, marketing profissional. Eduardo, o candidato tem aí Obrigado pela sua resposta. Eu gostaria de dizer que no caso da chapa azul, o marketing vai ser gerido pelo marketing do Eduardo Batista, que é o presidente da SCAI, que é uma das maiores autoridades do marketing no mundo. Nós temos que o futebol como executivo remunerado, nós vamos ter o João Henrique Areias, que seguramente é a figura mais qualificada, né, de marketing esportivo do Brasil. Tá? Autor de livros, professor universitário, já deu cursos para vários dirigentes de clubes brasileiros e conhecidos inclusive no exterior. Tá? Então, o marketing do Flamengo, a gestão da chapa azul, vai ser uma atividade muito séria. Nós jamais vamos passar de constrangimento que nós passamos, né? No caso como esse do Ronaldinho, cuja vinda do Flamengo poderia ter sido acompanhada de ações positivas de marketing e o que não vai permitir, mas acaba tendo um fracasso positivo e de marketing. Bom, Eduardo, o que eu estou vendo aí, no dito popular, vamos botar, o Flamengo vai botar a Gambá para tomar conta dos jogos. Você é presidente da SCAI, vai nos restringir a várias situações que nós podemos pegar patrocínio
na área de televisão, na área de outros assuntos relacionados ao esporte, com transmissões de TV a cabo. Então eu vejo que o Flamengo vai sentar dos dois lados da mesa. Um que vai defender o interesse da Sky, no caso, e o outro que vai defender o interesse do Flamengo. Mas são todos os dois do mesmo time. Todos os dois vestem a mesma camisa. Então o Flamengo, eu estou preocupado. Ok. Agora você, candidato Jorge Rodrigues, pode escolher um candidato para você ver. Vou fazer o outro lado. Eduardo, já que nós falamos de contas, você na sua chapa tem três ex-presidentes que foram um dos causadores dessa imensa dívida que o Flamengo tem. E você tem um executivo, Langoni, que foi um dos que fizeram uma das piores gestões monetárias do governo Sarney. Eu gostaria de saber como que você vai conseguir enquadrar isso no Flamengo. Como que você vai gerir e vai resolver o problema financeiro do Flamengo com essas pessoas? Você está muito mal informado. O Langoni nunca trabalhou no governo Sarney. O Langoni foi presidente do Banco Central do Brasil. Não foi no Banco Sarney. Pode se informar melhor. Ele foi presidente do Banco Central do Brasil na época em que a dívida externa brasileira sofreu o maior, era mais aguda. Na época que tinha negociações com o Paris, com o FMI, nós estávamos passando por uma crise de pagamentos, e ele ajudou a solucionar o problema da dívida externa brasileira. É uma pessoa de altíssima competência. Eu acho até estranho que o nome dele venha a ser questionado. O nome é nível do Ministério e ele vai ser o presidente do Comitê de Reestruturação da Dívida do Flamengo. Com relação a, aproveitando os 10 segundos, gostaria de dizer que não existe conflito de interesse nenhum. O marketing do Flamengo vai ser administrado por parte dos nossos patrocínios já estão contratados e no dia 1º de janeiro vocês vão saber exatamente quais são. Jorge Rodrigues tem mais um minuto. Bom, eu acho que você vai fazer um milagre lá no Flamengo, embora eu não acredite com as pessoas que estão lá do seu lado. Eu acho que você está sendo ilusionista e está querendo iludir toda a nação rubro-negra e todos os sócios do Flamengo. Eu acho que nós temos que cair numa realidade, e essa realidade de você ter, já colocando um ex-candidato a presidente como um funcionário do Flamengo, já vai dar brecha que todos esses executivos que vão trabalhar no Flamengo serão ex-BNDES, ex-não sei o quê. Então eu acho que o Flamengo está sendo e vai ser muito mal gerido, muito mal dirigido por vocês. Olha, eu penso exatamente o contrário. Uma equipe como essa que nós estamos trazendo do Flamengo é uma equipe que não existe em nenhum clube, em nenhuma empresa brasileira, em poucas empresas do exterior. São profissionais que dificilmente você encontraria disponível para trabalhar em qualquer lugar, não fosse o amor que eles têm pelo Flamengo. As pessoas que vão doar o seu tempo, a sua credibilidade, a sua reputação para tirar o Flamengo do buraco que ele se encontra. Um presidente que o país nunca chegou a ser presidente, acho que eu desculpo. Boa noite. De maneira, eu conheço pouco, a Marisa eu conheço bem, o Jorge também. E eu queria saber o seguinte, você não acha que pode ser a rainha da Inglaterra? Você fala, quem é que vai mandar no teu futebol? Quem é o teu treinador? Quem é o vice? Quem é o teu time? Quem são os seus jogadores? Não vou ser a rainha da Inglaterra. A gente tem uma equipe que é fantástica e vai trabalhar comigo. O vice de futebol não está definido ainda. O futebol do Flamengo vai ser administrado por um comitê gestor do qual vai fazer parte. O diretor de futebol remunerado, o diretor executivo, o vice de futebol que não está em escolhido, escolhemos todos nós, eu junto com a minha equipe. Eu vou participar desse comitê gestor também e pairando acima de todos nós o Divo, que é o grande apoiador da nossa chapa, o ídolo, maior ídolo da Flamengo. Mas ele já disse que não participa. Ele já disse que não participa. Não. Ele apoia, mas não participa. Ele não participa como executivo remunerado. Ele participa, já tivemos reuniões com ele e ele tem participado já dando sugestões, ajudando, nos orientando na elaboração da diretriz do futebol. O Divo realmente, se quem tem uma pessoa como o Divo para se aconselhar na futebol, não pode querer outra coisa. Mas ao lado dele, eu, esse executivo remunerado e um outro presidente de futebol que vai ser definido ainda, provavelmente vai ser um dos membros do
4 campeões. Ok, Maurício Menezes, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar à presidente Patrícia Amorim, antes de mais nada, eu queria falar do cara democrático da mesa de vocês aqui, acho que isso é muito importante, não só para o Flamengo, né, como para o próprio Fórum do Rio de Janeiro. Parabéns a vocês três. Na semana passada, presidente, eu recebi da Associação uma informação sobre uma série de pagamentos que a administração Patrícia Amorim fez de época de presidentes anteriores. Se isso for perguntado aqui ao Gonçalo, ao Valdir, ao Ronaldo, os clubes, Vasco, Fluminense, a mesma coisa, não é problema para vocês. Só que, principalmente, tem outro peso. É que a sua administração, a Patrícia pagou isso na administração do Fulano, pagou na administração do Beltrano, tudo, o peso é peso. O que você vai deixar para o seu sucessor, para as próximas administrações daqui a 10 anos? Bom, o centro de treinamento, né? O Não, conceito de dívida. A de dívida. É. Bom, o acordo com o Romário, sentamos, negociamos, está resolvido. Era uma pendência. E a dívida não é minha. A dívida do PET não é minha. Também estamos pagando, está quase terminando. Eu deixo um contrato de 800 milhões até 2018, diferente do que a Chapa Azul anunciou. Não antecipamos nenhum real do ano que vem, e nem de nenhum ano até 2018. Então a gente deixa um contrato, o melhor contrato da história do Flamengo. Saímos de um contrato anual de 45 milhões para 100 milhões anuais. E aí isso é uma realização de uma administração que teve coragem de quebrar um modelo que existia de divisão do Flamengo, São Paulo, Vasco, Corinthians e Palmeiras no mesmo formato, no mesmo tamanho. Nós hoje temos o melhor contrato do futebol brasileiro. Além disso, o nosso acordo com o Morro da Viúva nos permite uma anistia de 16 milhões de PTU, que só vai ser contabilizado no ano que vem, a partir do ano que vem. Resolvemos uma série de problemas, como o posto de gasolina. Não só saímos de lá com um embrólio judicial resolvido, como um patrocínio. Então, foi uma administração que sentou, resolveu, teve coragem de enfrentar essa dívida, não fugiu dela, pagou dívidas como a da BWA, criou receita nova e vai continuar administrando com salários em dia. Ok. Situação, boa noite. Bom, boa noite a todos, boa noite aos candidatos. Olha, hoje em dia a governança corporativa é fundamental para o sucesso administrativo de qualquer empresa do país e no mundo, e também hoje das entidades esportivas, clubes de futebol, federações, etc. Eu estou lendo aqui na proposta do candidato Jorge Rodrigues, que vai ser criada uma diretoria de governança. Como é que você pretende implantar a governança corporativa no Flamengo? Bom, a governança corporativa do Flamengo será implantada através de um projeto da Price Waterhouse, que vai começar conosco em janeiro a desenvolver esse projeto da governança, da gestão profissional do Flamengo. Então, daí, profissionalmente, nós vamos instalar no Flamengo uma nova forma e totalmente nova e uma novidade no esporte, nos clubes no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, a nossa ideia é fazer com que profissionalizemos todos os setores do Flamengo, através dessa empresa que já está contratada quando eu assumi a presidência para desenvolver esse projeto. Bom dia, boa noite. Boa noite, Edilson. Boa noite aos candidatos, boa noite aos companheiros, boa noite a você que está em casa. A minha pergunta é para o Eduardo Bandeira de Mello. O Dorival Júnior fica, o Zinho fica, se você for eleito, qual é o seu treinador, quem será seu diretor executivo e quais os reforços para o Kaká, o Robinho? Se você for presidente, você trata esse tipo de jogador do Flamengo? Vamos trazer reforços para resolver a situação desse time realmente, porque hoje nós somos a quarta força do futebol brasileiro. Então, a vergonha do Flamengo. Estamos aí brigando para chegar em 12º, 13º, como terminou hoje. De qualquer maneira, seja o primeiro, não dá para ficar satisfeito se é o 11º. Nos últimos 3 anos, nós brigamos 2 anos para não cair da segunda divisão. Então, realmente, esse time tem que ser reforçado em. Com relação ao Zinho ou ao Dorival, eu considero 2 profissionais de altíssima categoria, que não há respeito por eles. Eu não posso confirmar a permanência deles, isso tem que ser discutido com o profissional, o diretor executivo que vai ser contratado, com o vice-presidente de futebol, com o Zinho dentro do comitê gestor. Mas eu não tenho nada contra eles, acho 2 profissionais de altíssima categoria.
adequado que isso Pela decisão do Dorival. Ronaldo Castro, boa noite. Ronaldo. Muito boa noite a todos. Patrícia, um beijo. Jorge, Bandeira. Olha só, deveria haver uma composição entre vocês. O Jorge tem a solução financeira. Não é? O Bandeira, me perdoe, mas não decidiu nada. O Jorginho te perguntou sobre futebol, o Valdir também perguntou. Não. Você já deveria ter um vice-presidente de futebol, porque daqui a dia 19 começa aí a pré-temporada no início de janeiro. 10 segundos. Patrícia Amorim, o incêndio na Gávea foi criminoso? Não posso afirmar isso. Não sou perita, né? Espero que não. Não Isso acredito. era no jornal que aparecia um cara lá correndo? São especulações. No Flamengo, até de incêndio as pessoas querem entender. Então, não acredito nisso. Mas eu queria aproveitar o tempo que eu tenho para dizer que o Dorival fica, é uma barbaridade o Dorival não ficar. Imagina, a gente começa a jogar dia 19, a pré-temporada começa no início de janeiro, dia 3. Independente de quem vença, eu sou presidente. Eu não estou sonhando em ser presidente. Eu fui eleito e sou presidente até o dia 31 de dezembro. Então, só quem pode contratar sou eu, até 31 de dezembro. Então, nós vamos contratar, vamos reforçar sim, porque a responsabilidade é com o Flamengo, independente de quem seja presidente. Então, é impossível. Dia 19, não adianta contratar um treinador dia 3, dia 4 de janeiro. Então, o Dorival tem que ficar assim, o Zinho também permanece. E nós pretendemos trazer ainda um outro executivo de mercado para fazer prospecção nacional e internacional. Dado o exemplo que a gente trouxe, por exemplo, lembra na época do Renato Abreu, ele não estava em condição de jogo, e a gente precisava que ele entrasse em jogo naquele momento, fosse a salvação. Então, é importante hoje ter um profissional que também faça essa prospecção. O Zinho foi fundamental no elo entre base profissional e na relação com os jogadores. A Patrícia foi perguntada 2 vezes, a candidata, o Eduardo Bandeira também 2 vezes, o Jorge Rodrigues apenas uma vez. Então eu gostaria que o Jorge Nunes, então, fizesse uma pergunta para que a gente pudesse terminar os dois respondendo igualmente no tempo. Jorge, quais pesquisas feitas no Flamengo? No início, a Patrícia ali lá na frente, muitos candidatos, e agora fechou 3. Essa semana, evidentemente, na corrida final, cada um deve ter encomendado a sua pesquisa, né? E eu queria saber a verdade sobre isso. O que existe de verdade? Qual é a pesquisa? O que você acredita? Bom, o que eu acredito realmente é na urna. O que eu acredito é no voto no dia da eleição. O que eu acredito é na apuração. Então tem aí, mostrando aí uma tal de peste, mentira, factóide. Então tudo isso é jogada eleitoral. E nós temos que ver mesmo quem ganhou na contagem dos votos. Esta vai ser a verdadeira pesquisa, nós não tenho dúvida. Eu acho que a eleição está empatada, está embolada, e amanhã, a partir das 7 horas, quero que o meu eleitor, lá de Chapa Rosa, vá lá e vote, porque nós vamos mudar. Eu já tenho um vice-presidente de futebol que vai colocar a ordem na casa, que sou eu. Você mandou fazer? Não, eu não mandei fazer pesquisa. Você não fez pesquisa de... Não. Eu só fico ouvindo as pesquisas. Você não acredita na pesquisa? Eu acredito. Aquela que vai sair da boca da urna. Nessa eu acredito, Jorge. Pode ser? Ainda tem mais Eu posso acreditar nessa pesquisa? Ou eu tenho que acreditar em alguma outra? Eu sei que cada um tivesse feito. Não. Bandeira uma, a Patrícia outra, e você, evidentemente. Quem fez, quem não fez, não fez. Eu nunca fiz. Aliás, nós tínhamos antes do outro candidato, que já não é mais candidato, é você que é o candidato, na Chapa Azul. Não sei. Sabe por quê? Nós íamos fazer um resultado de pesquisa, aí embolou tanto, fizeram uma pesquisa que saiu no jornal que eles tinham 50%. Como é que eu vou acreditar em pesquisa? Estou fora. Vou fazer uma pergunta. Perguntar para o presidente Patrícia. Sua pergunta vale 30 segundos e ela tem 1 minuto e meio para responder. Sobre o futebol, ao longo desse ano de 2012, a administração teve um vice-presidente de futebol e saída do episódio, a saída do Ronaldinho, e desde então o cargo não foi preenchido, acho que você vem acumulando. Eu queria saber se, a partir de 2013, quem será o vice-presidente de futebol, que já está definido. Deixa eu só fazer uma correção, Patrícia, você tem 1 minuto para poder responder essa pergunta de 30 segundos. Tá bem. Tenho alguns nomes, sim. Posso até pontuar, um deles é o Marcos Braz. Tinha deixado o cargo vago na esperança que o Jorge viesse, enfim, oferecesse ao Jorge esse espaço.
Então, tenho a ideia de ter um vice-presidente, sim, pelo menos um executivo, mas a ideia são 2, manter o Dorival e reforçar o elenco, sem dúvida nenhuma. Nós já fizemos uma proposta oficial para o Renato Augusto, que eu não explorei politicamente para ninguém dizer que eu sou irresponsável, mas já ofereci, já fizemos uma proposta, isso está bastante adiantado, assim como pensamos em ter 2 novos grandes jogadores de seleção brasileira, até porque um já se manifestou, né, o Robinho, com vontade de jogar no Flamengo. Até porque com a realização da Copa do Mundo em 2014 no Rio, existe interesse de jogadores em virem jogar nos clubes brasileiros e ter como vitrine a possibilidade de estar na seleção. Jorge Bandeira tem 1 minuto. Eduardo Bandeira. Bom, eu, acima de tudo, sou torcedor do Flamengo. Tudo começa pelo meu amor pelo Flamengo, meu amor pelo futebol do Flamengo. Então, esse ano a gente sofreu muito. Acho inconcebível a gente ficar na situação que nós ficamos, né, sofrendo até o último minuto, ou sem dormir por causa do nosso desempenho no Campeonato Brasileiro. E você sabe que nós estamos trazendo os livros para ser nosso grande orientador de futebol, e os livros estão passados muito ruins, né? Foi um negócio bastante desagradável do Flamengo na sua gestão. E na realidade, o que a gente pretende fazer no livro é resgatar a imagem do livro no Flamengo, fazendo com que o Flamengo se recupere desse episódio vergonhoso que foi a passagem do livro e o boicote que ele sofreu no Flamengo. Ok. Candidato Patrícia, tem 1 minuto. Olha, eu acho que o Zico não precisa de nenhum resgate à imagem. A imagem dele é absolutamente imaculada pelo que ele realizou no Flamengo. Então, ninguém precisa resgatar a imagem do Zico. A passagem dele realmente foi traumática, tanto para ele quanto para o Flamengo, né? Porque as contratações também não foram a contento. O Leandro Amaral, o Balbaiano, o David, inclusive me mandou uma mensagem que eu queria agradecer a ele, desejando sorte. A passagem dele foi interessante, mas ele mesmo disse que não deu liga. E essa dívida ficou, porque eu fiquei 8 meses pagando o Balbaiano, o Leandro Amaral praticamente nem jogou, o Diogo fez um gol no Flamengo. Então, como executivo, deixou a desejar. Agora, como jogador, ele foi o melhor de todos os tempos, excepcional. E a passagem dele não foi traumática para mim, nada. Inclusive porque o filho dele mora no meu prédio. Não tem problema nenhum com isso. Se encontrar, eu vou reverenciar como ele merece sempre. 30 segundos para o candidato Eduardo. Eu acho que foi desrespeitado. O personagem mais difícil da história do Flamengo. Um craque acima de tudo, acima do bem e do mal, um craque dentro e fora do campo. O Flamengo deveria ter explorado a passagem do título do Flamengo para associar uma imagem do clube que tem um mal pagador, de outros compromissos, a um jogador e homem que foi sempre acima do bem e do mal. Não é só uma questão de desrespeito. Eu acho até que é pouco inteligente não ter utilizado da maneira como ele merecia. Candidato Jorge Rodrigues, pode escolher o candidato. Vou perguntar ao Eduardo Bandeira. Eduardo, fizeram aqui perguntas e você não respondeu. Eu vou consultar ao grupo, eu vou consultar aos clientes, eu vou consultar aos grandes gestores. Eu estou achando que você vai ser uma marionete na mão dos paulistas. Porque quem vai comandar o Flamengo vai ser lá de São Paulo. A Sky é São Paulo, tudo é São Paulo. Então você não vai responder nenhuma pergunta. Eu acho que o presidente do Flamengo tem que ter nome, identidade e endereço, para a gente possa cobrar dele. Quem nós vamos cobrar quando o Flamengo tiver com desmando? A quem que nós vamos cobrar? De quem? É só isso que eu quero saber. Você parece indelicado, está fugindo do espírito que deve anunciar o debate do CNT. O presidente do Flamengo, você e eu, essa equipe que eu estou trazendo é fantástica. Eu sou o único candidato a presidente que já deu o nome de praticamente todos os vice-presidentes. Então tem nome, endereço, tem mais dois responsáveis por cada área do Flamengo. E além de tudo, nós estabelecemos desde o início que a administração do Flamengo vai ser profissionalizada. Então nós vamos ter profissionais, diretores, profissionais de mercado, bem pagos, vamos implantar a meritocracia do Flamengo. E eu acho que não faz o menor sentido ficar questionando que o Flamengo vai ser administrado em São Paulo. Nós somos todos grandes rubro-negros. A administração do Flamengo, claro, evidentemente, continua aqui no Rio, os profissionais vão trabalhar na Gávea, de hoje para amanhã, até a hora que for necessário, simplesmente
candidato. Ô, Eduardo, assim é fácil, sem concurso, sem uma seleção, sair de um serviço público e passar para um serviço de um clube, sendo muito bem remunerado, é muito fácil. Assim é fácil, você não coloca 15 não, você coloca 30. Agora eu quero saber se eles têm o DNA lá do Flamengo, se eles conhecem o Flamengo, se eles vão se submeter ao nosso estatuto, aos nossos conselhos. É muito difícil, Eduardo, é muito complicado. Eu não consigo engolir, eu até agora não consegui digerir Vem dois aqui da Chapa Azul que nós não conhecemos, nunca vi lá no Flamengo. Então são realmente os alienígenas que estão querendo tomar o Flamengo. E eu, como rubro-negro, grande benemérito, com mais de 20 anos de serviços prestados ao Flamengo, voluntariamente, eu tenho que me indignar contra isso. Não é que eu estou querendo fazer jogo duro, não. É a realidade do Flamengo, é essa, é a minha realidade. Okay. Eu posso falar isso. 30 segundos, candidato. Eu acho que existe assim, uma grande diferença entre a maneira de pensar em mim e o candidato Jorge Rodrigues. Ele aparentemente é a favor de uma administração personalista, calcada na figura do presidente, centralizada nele. Isso não deu certo para o Flamengo, deu certo nunca. Tá? O que nós estamos trazendo é um modelo que vigora nas grandes empresas do Brasil e do mundo. O Flamengo não vai ser uma sociedade anônima, como vários dos seus correligionários acusaram através de e-mails. O Flamengo vai ser administrado com os padrões de transparência, governança, credibilidade, uma excelente sociedade anônima. Patrícia, Vou perguntar para o Jorge. Jorge, você acho que vai gostar de responder. Qual é o seu plano para o futebol de base? Por exemplo, quando aquele menino que atinge, ultrapassa a idade, né, a idade limite de junior, ele não será aproveitado no profissional. O que fazer com ele? Né? Isso eu acho que é bastante importante. Patrícia, olha só, o futebol de base tem que ser gerido pelo esse executivo que vai tomar conta de todo o futebol do Flamengo. A base será o centro integrado de treinamento. Esse garoto vai vir para Gávea, para o centro integrado Jorge Elal. Ali ele vai ter uma escola, ali ele vai ter uma alimentação. Se ele não tiver condições de ir para a sua casa, ali ele vai dormir. Ali nós vamos formar não só o atleta, mas como o homem. E, logicamente, quando ele não deu aquela condição de ser um atleta, um profissional de futebol, ele vai estar preparado para assumir a sua responsabilidade na vida privada. A minha ideia é essa, é fazer um centro integrado de treinamento. Porque o Flamengo não pode formar só atletas. O Flamengo pode e tem condições de formar também homens. Ok. Mas não foi exatamente isso que eu perguntei. Eu perguntei o que fazer com um jogador que ultrapassou o limite de idade, o Flamengo tem contrato e ele não vai ser aproveitado. Isso é muito importante porque a gente tem uma série de rapazes nessa situação. Né? Não adianta a gente formar dezenas de jogadores na base, como nós fazemos hoje, e não ter uma solução, tem que ter o plano A, B, C. Por exemplo, o Diego Maurício, ele foi aproveitado por todos os treinadores, chegou um determinado momento em que ele foi revelado, mas ele não foi consagrado. Então a gente tem que achar uma solução e nós vendemos bem. Então foi isso que eu perguntei. Patrícia, essa pergunta, se fosse do Eduardo, que realmente não entende nada de futebol, do Valim, que não entende nada de futebol e futebol do Flamengo, eu ficaria surpreso. Não ficaria surpreso de você, 3 anos lá no Flamengo. O que vai comandar isso, o que vai determinar isso, Patrícia, é o mercado. O que vai determinar isso são como nós tratamos no mercado, como nós nos relacionamos no mercado de futebol. Então o garoto, só ele vestir a camisa do Flamengo, ele ser preparado no Flamengo, ele já está apto a jogar em qualquer time do Brasil. Nós é que não temos aquela capacidade de fazer essa transição, só isso. Como a pergunta era entre os dois candidatos e o candidato Eduardo para ter sido citado, nós vamos conceder 30 segundos aí para que você possa ter o direito de ter. Eu só gostaria de ressaltar aqui que eu vim preparado para um debate de ideias, estou tendo toda a cordialidade por parte da presidente Patrícia Amorim, mas estou sendo invariavelmente atacado, sendo plano pessoal do candidato Jorge Rodrigues. Uma pergunta para a Patrícia sobre divisão de base, que é um tema apaixonante, eu gostaria até muito de falar sobre ele também. De repente, eu não entendo nado de futebol. Eu pergunto que bancada do Maracanã faz 50 anos. Tá? Então,
perfeitamente todos os times que passaram pelo Flamengo. Ok. Bom, quem perguntou por último agora? Acho que eu tenho que perguntar para o Agora Eduardo. você vai pensar para ele. Eu queria perguntar para o candidato Eduardo Bandeira de Mello, em cima de uma reportagem que eu assisti, eu queria que você definisse o que é uma administração calamitosa. Por que você disse que a minha administração é calamitosa? Olha, mas eu tenho um maior apreço por você, nos conheceu há pouco tempo, você sabe que você tem ligações com os amigos comuns e tal, não tem nada pessoal contra você. A minha divergência é simplesmente por discordar de várias coisas que aconteceram na sua administração. Eu acho que a calamitosa, por exemplo, a administração financeira. O nosso último balanço aprovado foi o balanço de 2010. Aí esse emenda, quase em 2013, esse emenda foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, a partir do que me parecia de um Conselho de Auditoria que tinha ressalvas gravíssimas. Uma das ressalvas exatamente que a gente não podia confiar nos números que estavam lá. Se eu vier assumir o Flamengo em janeiro de 2013, eu certamente vou encontrar uma situação com atingências, tendências de curto prazo gravíssimas. Eu não sei quantas folhas de pagamento estarão pendentes. Está na reta de Não, você não sabe porque você não sabe mesmo. Você não conhece o Flamengo para poder fazer uma avaliação. Porque, na verdade, uma administração calamitosa que paga 35 meses de salários em dia, que paga a dívida, que constrói centro de treinamento, que revitaliza a Gávea, e que está dizendo para você que não antecipou nenhum real, eu falei para vocês, inclusive na reunião que nós fizemos, nenhum real, vocês disseram que vocês anteciparam 40 milhões. Mentira, não é verdade. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: pode parecer fácil ser presidente, difícil é pagar em dia, difícil é cumprir compromisso, difícil é receber oficial de justiça em casa, na porta do Flamengo, na Câmara Municipal, às vezes na frente dos seus filhos, e ter a decência de ir lá negociar pelo Flamengo, passar 3 horas em tribunais, em juízes do trabalho, em juízes federais, defendendo o Flamengo. Isso eu fiz com muita competência. Então eu posso te garantir que, se você for presidente, você vai encontrar um Flamengo muito bem organizado para o ano de 2013. Eduardo Bandeira tem Primeiramente, eu jamais poderia dizer que você adiantou 40 milhões, tem que passar pelo conselho. Não, e depois eu não tenho acesso às contas. O último valor foi aprovado, como eu falei, em 2010. Qualquer empresa é administrada em 5 números, em 5 de organização financeira. Nós não temos o Flamengo. O contador do Flamengo, na sessão do Conselho Fiscal, disse que ele, contador, não tinha a menor confiança nos números que estavam sendo apresentados ali. Isso que está falando é o candidato da oposição, é o contador dos números. Nada contra a presidente Patrícia no plano pessoal, mas essa questão financeira é gravíssima, não tem que atacar, não tem que ter um plano de contingência. Nesse bloco, os presidentes da candidata Patrícia perguntou 2 vezes, o Jorge uma e o Eduardo uma vez. Quer perguntar agora, Eduardo? Então, pode escolher um candidato para você fazer uma pergunta. Bom, eu vou perguntar para o presidente Patrícia, né, porque acho que a gente está se entendendo melhor aqui. Gostaria de perguntar com relação ao marketing do Flamengo. Estou falando aqui, nós estamos com o patrocinador master, a coisa de 1 ano e meio. Eu acho que toda coisa gerada na passagem do Ronaldinho Gaúcho pelo Flamengo foi extremamente nociva para o Flamengo. Quando a gente contrata um jogador do padrão do Ronaldinho, que era uma ação de marketing associada a isso, e não só foi feito nada como nós acabamos com um passinho trabalhista, eu acho que tanto jogador. Nós não sabemos, porque o acordo ainda não foi fechado. Então não tem, por enquanto, nada que possa garantir que isso vai. Como é que as pessoas falam? Maltratar os já combalidos cofres rubro-negros. Então isso é tudo muito factóide e brincadeira, de criança, porque de adulto é sentar e negociar. Acordo é bom quando é bom para os dois lados. Agora, está entendendo? Não estou chegando. Não, eu queria falar sobre o marketing. O marketing. Então se fala do marketing, parece que a gente não tem patrocínio nenhum, a gente tem 5 patrocínios. O mercado se mostrou diferente nos últimos 2 anos. A gente não tem mais só um patrocinador master, a gente tem 5 patrocínios. O que talvez, aí eu concordo, que a gente possa não ter trabalhado bem, é no valor da propriedade master, porque aí é a propriedade inteira da camisa. Né? A gente demorou a compreender isso, o Corinthians conseguiu só agora o patrocinador master e o São Paulo há muito pouco tempo.
Mas isso também é uma questão de tempo do Flamengo, porque a Adidas virá e se o Flamengo aprovar, a gente vai sair do contrato de 20 para 30 milhões. Isso também é mais. Um minuto. Veja bem, uma coisa é a negociação com a empresa de material esportivo. Com relação ao patrocínio, a receita do Flamengo do patrocínio esse ano foi a 8ª no Brasil. Então, o Flamengo é disparado o maior torcedor do Brasil, com 39 milhões de torcedores que são potenciais consumidores de produtos, empresas que venham a se associar à marca do Flamengo, e nós somos a 8ª receita do Brasil. E assim mesmo que o Fluminense tem recursos dados, todo mundo sabe que os recursos da Unimed estão em número até superior à grande maioria desses patrocínios que são revelados. Então, poderíamos dizer que nós somos a 9ª. Um clube que tem 39 milhões de torcedores, que é disparado a maior torcida do Brasil e a do mundo. Como é que nós podemos ser a 8ª força em termos, ou 9ª força em termos de receita de patrocínio? Aí, com relação ao Ronaldo, não deveria nem ter tido acordo. A gente deveria simplesmente ter pago o que devia a ele, não assumir aquela parte da trafia. Falar é fácil, quero ver fazer. Vamos fazer. Quero ver fazer. A questão do Ronaldinho é muito simples. Nós fizemos a maior negociação do futebol brasileiro. Então o torcedor sabe, o associado, que se eu disser que vou trazer um jogador fraco, eu disse que ia trazer o Ronaldinho, trouxe. Disse que ia trazer o Thiago Neves, trouxe. Disse que ia trazer o Wagner Love, trouxe. Disse que ia trazer o Y, trouxe. Então não tem problema nenhum. Inclusive as relações com o Milan são muito boas. A gente pode trazer o Robinho como pode trazer outro jogador. Porque a gente conhece, hoje conhece bastante o mercado. Então a questão não é essa. A questão ali foi uma questão de marketing, entregamos para uma empresa e esperamos a empresa dar um resultado. E ela não deu. Então, Jorge Rodrigues pode escolher. Vou fazer a pergunta para o Rogério, não tem nada de pessoal. O Flamengo é assim mesmo. Eu vi num noticiário dos jornais que você almoçou com a candidata Patrícia Morim no restaurante da Zona Sul. E vocês ali estavam tratando da transição. Queria fazer uma pergunta simples. O que ficou combinado nesse almoço? Que você iria aprovar as contas da gestão da presidente Patrícia Morim para que iniciasse essa transição? De jeito nenhum, eu já sei com você também, nós precisamos de um acordo. Acho que o diálogo entre os candidatos é uma coisa altamente saudável. É bom para o Flamengo. Se eu vier ganhar a eleição amanhã, como eu espero, nós vamos ter um processo de transição de 1 mês. E a Patrícia Morim, muito gentilmente, colocou o Flamengo à minha disposição e nós vamos tentar fazer essa transição da maneira mais harmoniosa possível. Por outro lado, também, nós tranquilizamos a presidente Patrícia Morim, nós não temos nada pessoal contra ela, então não vai haver nenhum tipo de retaliação pessoal. Nós queremos trabalhar para o bem do Flamengo. Então eu espero que amanhã os eleitores do Flamengo vão à turma, escolham tranquilamente o seu melhor candidato. O candidato que vier a ser o vencedor, que passe por esse processo de transição de maneira harmoniosa, tranquila e sem nenhum tipo de estresse. Bom, quer dizer então que houve uma combinação. Você sendo eleito, você vai fazer com que as contas da Patrícia Morim, independente de qualquer problema, seja aprovado. Houve uma combinação entre você acabou de falar isso. E eu gostaria de dizer a você que lá do Flamengo existe conselho fiscal, existe conselho deliberativo, onde essas contas vão passar por lá. E nós vamos lutar muito para que essas contas sejam aprovadas se elas estiverem corretas. Não vai ser com esse acordo, com esse conchavo que vocês tiveram lá para ganhar a eleição. Vocês talvez até se juntando para ganhar a eleição em cima de quem? Então, eu quero de você o seguinte, saiba você, Patrícia, que não vai, as contas terão que ser aprovadas por todos os conselhos de uma forma legal. Tem 30 segundos. É impressionante, né? Como distorce. Eu acabei de dizer, realmente está combinando, mas não falou de aprovação de contas. No dia em que o balanço de 2010 da presidente Patrícia foi levado ao Conselho Deliberativo, pouquíssimas pessoas se levantaram para votar contra. E eu era uma delas, meus 3 filhos também. Cerca de 20 pessoas votaram contra, vários correligionários seus, membros da Comissão de Finanças do Conselho Deliberativo, votaram pela aprovação. Vários desses que estão me atacando votaram a favor. Como era entre candidatos
casa, nós estamos conseguindo Eu não tenho a menor preocupação com a aprovação de contas. A menor. Não tenho mesmo. Eu estou muito tranquila e vocês vão ter uma grande surpresa, porque ela pode ir à votação sem nenhuma ressalva. Porque eu já entreguei essas contas há muito tempo com o Conselho Fiscal, que achou por bem não encaminhar. Exatamente. Então, vocês vão ter uma surpresa bastante agradável. As contas de 2010 foi muito difícil, porque as próprias prestações de contas anteriores vinham muito maquiadas. Foi muito difícil a gente conseguir fazer mesmo. E tradicionalmente, no Flamengo, as contas têm sido aprovadas com bastante atraso. Isso não é um privilégio dessa gestão, não. Ok. Mas agora por esse lado, com o Ronaldo Castro. Olha só, a nação brasileira assiste nesse debate. E olha, vou ser franco com os 3 candidatos. Vou ser franco, quer saber se tem dívida para pagar, se está equilibrado, se o que quer. Não tem chamada, não. Tipo. O Jorge, por exemplo, já fiz uma pergunta para a Patrícia. Explica um negócio. Quem vai ser o seu treinador e o seu homem do futebol? Jorge Rodrigues, vice-presidente de futebol nos primeiros 3 meses. E vou conversar com os 2 que estão lá, tanto com o supervisor, que eu não considero o executivo de futebol, supervisor, e tanto com o treinador. Se eles se enquadrarem dentro da minha filosofia de trabalho, do meu rumo do Flamengo, eu os mantenho. Senão, eu vou demiti-los e contratar um treinador à altura e um supervisor à altura. Mas o executivo, o gestor do futebol, ele vem logo após a minha eleição. Mas eu quero entregar o futebol para ele sem problema, já com a casa arrumada. Ok. Valdir Luiz agora. Minha pergunta é para a presidente Patrícia Amorim. Patrícia, você ganhando a eleição amanhã, você falou que o cargo de vice-futebol está vago. Você convidaria o Jorge Rodrigues para ser o seu vice-futebol? Eu acho que ele não aceitaria. Por isso que eu não perco esse tempo. Mas é um grande nome, né? Um grande personagem do Flamengo. Já tem o nome aí do Marcos Braz, tem outros nomes? Não, esse eu tenho bastante simpatia. Não vai ser Marcos Braz. É da minha geração, né? Certo. Gonçalves. Nosso amigo Eduardo, candidato Eduardo, sua proposta é de modernização e profissionalização do futebol do Flamengo, da nova gestão do Flamengo. Vamos falar do que o torcedor gosta, estádios de futebol. A gente sabe que a maximização da receita hoje passa muito pela estrutura do estádio de futebol. Você tem, dentro da sua proposta, a possibilidade de construir um estádio novo do Flamengo ou como vai ser? Olha, a minha prioridade vai ser o Maracanã. O Maracanã é nosso. Eu acho que o Maracanã, desde que foi construído com recursos do torcedor brasileiro, que foi construído com recursos da administração da antiga Prefeitura do Distrito Federal, que é uma parte da população rio-negro. Ao longo dos 62 anos da história do Maracanã, os maiores custos do Maracanã sempre foram os jogos do Flamengo, ou os estádios do jogo, inclusive. E quando não tiverem jogos do Flamengo, era o jogo da seleção brasileira, e quem estava lá era o torcedor do Flamengo, eu inclusive. Agora, essas reformas todas que nós tivemos, né, foram com recursos impostos da população carioca. Quem é a maioria da população carioca? É o torcedor do Flamengo. Então, eu acho que o torcedor do Flamengo tem que ser respeitado. A gente gostaria de participar dessa licitação, não só como provedor de conteúdo, mas como participante. Agora, de qualquer maneira, ninguém coloca uma artista que sem a possibilidade dele que está trabalhando. Ok, candidato Maurício Perez. Jorge Rodrigues. Nós já sabemos no momento para nós como bombeiro, né? Vai esquecer de lá e tal. E o Bruno Reis, governador, fez a administração da Patrícia Amorim, houve erro, houve acertos também. O que você acha que ela fez de errado? Eu não faria isso. Patrícia, ela errou onde ela não deveria ter errado, foi no futebol. Ela pode ter acertado em tudo, mas no futebol... Que erro? Faltou mando, faltou comando, faltou uma ligação entre o futebol e a presidência e a diretoria. Faltou quem resolvesse a situação imediatamente, quando a situação no futebol, você sabe que o futebol tem que ter atitude, e as atitudes não foram tomadas no seu tempo certo. Futebol, se você sai uma faísca que começa um foguinho, se você não apagar naquela hora, ele se transforma num incêndio de grandes proporções, principalmente no Flamengo. E no Flamengo nunca teve isso, nunca teve essa atitude de chegar e dizer, é isso aqui, acabou e pronto, vamos agir, vamos fazer, pronto. Então você teve uma infelicidade, o futebol não teve não, infelizmente. Jorge Nunes.
Mas agradecer o público que está em casa, né? O vídeo está dando 4 pontos. 4 pontos. Obrigado, galera. Somente torcedor do Flamengo. Isso é muito importante. Vocês três aqui, mas você toda vez que você vem aqui. Toda vez Você vem aqui e Amanhã arrebenta. também vai ser Vem aqui. Tá. Presença e voto. Olha aqui, rapaz, a pergunta do Jorge, rapaz. Ô, Jorge, eu li alguma coisa a respeito do Djalminha, que é seu parceiro, seu amigo, que teria feito alguma coisa em cima do Kaká. Isso é promessa de campanha? Isso é verdade? É possível? Você pensa a respeito? O que você pode dizer? Não, o que eu posso dizer é o seguinte, que o Kaká realmente é um sonho meu. Eu gostaria de dar o Kaká de presente à torcida do Flamengo no ano 2013. Já há algum tempo eu dei ao Djalminha autorização para que ele sondasse. E ele fez umas sondagens e realmente a situação do Kaká lá onde ele está jogando no Real Madrid é muito complicada. E está existindo sim. Eu assumindo a presidência do Flamengo, nós vamos tratar desse assunto com mais, vamos dizer assim, propriedade, com mais responsabilidade. E eu vejo uma chance muito grande do Kaká. Isso não é promessa de campanha? Não, não é promessa de campanha não. Mas não é mesmo. Quem me conhece sabe que quando eu falo, eu cumpro. E vou correr atrás. Pode ter até que não aconteça. Mas que eu vou fazer com que aconteça e vou lutar com todas as minhas forças para dar esse presente para 2013 para a torcida do Flamengo, a partir de terça-feira. Bom, qual foi o candidato só uma vez? Eu acho. Então agora eu vou Gonçalves. Eu só falei um. Só falou um também? Você falou O Ronaldo perguntou para quem? Jorge. Quem que é Patrícia? Patrícia, tá. O Gonçalves, o Eduardo, o Jorge falou 2 vezes. Você perguntou? O Jorge falou 3 vezes. O Jorginho repetiu. Por isso que deu essa confusão aqui. Vamos agora então mais uma pergunta então para o Eduardo Bandeira e para a Patrícia Moinho. Ronaldo, por gentileza, uma pergunta para o Eduardo Bandeira. Eu me perdoe, mas eu discordo. O Maracanã tem que ser do Flamengo. Eu acho que o Maracanã é do torcedor carioca. Eduardo, dentro de Botafogo, Flamengo. Agora, eu estou numa dúvida cruel. Você vai ter, sendo eleito presidente do Flamengo, porque o Jorge está atirando em cima de você. Você ficou meio até tenso. O regime é presidencialista, mas eu estou sentindo que você não vai bater o martelo. Você está sentindo errado. O regime do Flamengo é presidencialista por conta do estatuto. Sim, mas vai ter que mudar o estatuto. Por quê? Você disse que não vai decidir, que vai ter uma nenhum. comissão e tal. O comitê gestor do Flamengo não requer nenhuma mudança do estatuto. Nós temos até que adaptar o estatuto, eu vou fazer isso contando com a participação de todos os segmentos entre os sócios do Flamengo, inclusive os que não estão mencionando aqui, mas por várias outras razões, como está largado no trabalho de sócio, tem que ter sócio gestor. Agora, com relação àquele comitê gestor, tem necessidade muito de mudar o estatuto. Eu fazia perfeitamente dentro das normas estatutárias em vigor. Com relação ao Maracanã, eu não quero que o Flamengo seja o exclusivo, o dono do Maracanã. Tá? Acho que nós devemos participar do consórcio para aquele espaço, para os grandes clássicos das outras agremiações também, Fluminense, Botafogo e o Vasco, se estiverem jogando a final de conferência com o Flamengo, podem participar também e outras coisas. Gonçalves, só uma pergunta então para a Patrícia, para que seja justo. Está claro, é em cima disso. Caso não aconteça a licitação para o Flamengo, existe um plano B em relação à construção de um estádio. O Flamengo já que hoje em dia todos os grandes clubes do mundo têm um estádio próprio, e agora o Corinthians, que é o maior rival do Flamengo a nível de torcida, está construindo, terá o seu estádio próprio. Nós trabalhamos com 3 possibilidades. O Maracanã, sem dúvida nenhuma, que é onde o Flamengo se encontra, tem uma mística muito grande, mas não exclusividade, até porque o Flamengo, os clubes foram extintos da licitação, quer dizer, enxergam os clubes como conteúdo. Nós não somos somente conteúdo, nós queremos ser parceiro da receita, da bilheteria, do estacionamento, da loja, dos bares. Como nós estamos de fora, a gente não pode pensar em exclusividade do Maracanã, porque e não foi à toa que o secretário foi lá e levou ovo, né? Na audiência pública, porque os clubes não foram ouvidos. Isso não vai funcionar. E sem ter essa exclusividade, o clube não tem como alavancar sua receita. Não tem como alavancar sua receita. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é uma arena menor, sem dúvida nenhuma. Nós
Não ficamos só na promessa, não prometemos há 28 anos atrás construir um centro de treinamento, realizamos agora, finalizando esse treinamento, o objetivo principal é o estádio mesmo. E aí construir um estádio menor, aí, na Baixada provavelmente, ou alguma prefeitura que nos possa ceder um terreno, que investidores nós temos, e também dar uma utilidade à nossa arena na casa. Ok. Queria me dirigir ao sócio do Flamengo, à nação rubro-negra, principalmente ao sócio do Flamengo, que é quem vai amanhã decidir quem vai ser o próximo presidente do clube. A Chapa Azul está trazendo uma proposta de reformulação total da administração esportiva. Nós estamos trazendo uma proposta de profissionalização do clube, estamos trazendo uma equipe de executivos que nenhuma empresa do Brasil tem. Então, nós estamos trazendo para a área de marketing os melhores profissionais de marketing que existem no Brasil, na área financeira, o ex-presidente do Banco Central, o executivo de empresas financeiras extremamente competente e conhecido por um caso do Rodrigo Costa, para a área de administração, pode para fora, não só tem uma experiência enorme, mas tem uma experiência enorme na área empresarial também. O Alexandre Cobra, que vai ser o nosso vice de esporte olímpico, é ex-atleta do clube de basquete, é sócio olhado, é sócio emérito. A resposta que nós estamos tendo das conversas que tem com o pessoal do esporte olímpico, da presença do Alexandre Cobra, é uma coisa fantástica. Na área de marketing, eu já falei, o Valim é um executivo assim do bem e do mal, foi ex-presidente do BNDES, vai ser o nosso diretor-geral, ou seja, nós estamos trazendo uma equipe que sem dúvida, que uma grande empresa do Brasil gostaria de ter. Agora, eu gostaria de deixar claro para vocês todos também, que o Flamengo não vai ser nunca uma sociedade anônima, nem qualquer outro tipo de sociedade empresária. Então, o Flamengo vai continuar sendo um clube de regata do Flamengo, um clube social, esportivo, só que nós queremos melhorar muito todas as áreas. Por exemplo, com relação à Gávea, eu acho que nós temos que melhorar muito em relação ao que existe por lá. Tá? Se você olhar todos os clubes das redondezas, o Flamengo é pior do que qualquer um deles. É claro que o presidente Patrícia fez alguma coisa lá e a gente reconhece. Tá? Mas ela mesmo há de reconhecer que não está longe do ideal. Tá? Com relação ao futebol, o futebol do Flamengo hoje está numa condição absolutamente vergonhosa do torcedor do Flamengo. Tá? Nós somos a força. Ok, candidato. Obrigado. Desculpa te extrair do negócio. Jorge Rodrigues, quer? A Patrícia? Vamos lá, então. Patrícia, 2 minutos. Eu queria agradecer a possibilidade de conversar um pouquinho mais com o associado. Ele sabe onde me encontrar, ele sabe onde eu vim, conhece a minha família, conhece a minha origem, sabe qual é o meu propósito, meu compromisso absoluto de vida com o Flamengo. Isso vai ser sempre, como presidente, ou como vice-presidente, ou como funcionária que fui, ou como atleta que fui. Em todas as minhas passagens, eu tive passagens vencedoras, e assim será sempre. Eu queria dizer para vocês, não fiquem impressionados com sonhos, com vendas de projetos que nunca conseguem sair do papel. Vocês sabem que eu enfrentei desafios nunca antes enfrentados e consegui fazer com que as coisas fossem realizadas. Contra o CT, o da Viúva, enfim. A Gávea não só melhorou, Eduardo, ela melhorou muito. Ela tem muita coisa para melhorar? Tem. E o associado sabe que comigo, ela melhora. Agora, com a turma que mora em São Paulo, enfim, em outros lugares, eles não têm essa absoluta convicção. Mas comigo eles sabem que isso acontece. Eles sabem que o Márcio Braga, que esteve com você, que o Kleber, que está com você, que esse pessoal deixou o clube muito destruído. Isso eles também sabem. Né? O nosso patrimônio estava completamente deteriorado. Isso o sócio há de reconhecer. Então, amanhã, na nossa maior festa democrática rubro-negra, é lá na Gávea, onde tudo acontece, na nossa casa, na casa que a gente arrumou, que eu espero você, associado do Flamengo. Agradeço o carinho que recebi nessas últimas semanas, sobretudo do pessoal do tênis, da natação, do basquete, do vôlei, da hidroginástica, do futsal. Carlos Rosa, um beijo, que era o único indeciso que eu ia botar em mim. E, sobretudo,
dos funcionários. Agradeço aos funcionários pela cumplicidade, pela parceria. Quem vota contra as contas ou vota contra o orçamento do Flamengo é contra você, funcionário, é contra você, associado. Então, o meu trabalho foi todo em função de trazer ao Flamengo uma dignidade, uma honestidade e o resgate da credibilidade. E isso a gente fez. Jorge Rodrigues, gentileza, 2 minutos e meio. Bom, eu quero dizer ao associado do Flamengo por que amanhã ele vai à Gávea votar na chapa rosa, votar em Jorge Rodrigues para presidente. Nós vamos fazer uma modificação, uma revitalização em todo o clube de regata do Flamengo. Nós vamos tirar o Flamengo dessa passividade, nós vamos tirar o Flamengo deste ostracismo, nós vamos fazer com que o Flamengo tenha e volte a ter o grito de campeão, campeão brasileiro, campeão sul-americano e campeão mundial. Nós temos o projeto Kaká, vamos ter outros projetos, vamos ter o projeto Drogba, que está sendo oferecido. Gente, isso não é sonho. E quero dizer, quem não sonha não consegue fazer nada. Tudo na vida acontece através do sonho. Quero dizer que nós vamos construir na Gávea um projeto do nosso querido Maurício Rodrigues, que é a arena multiuso. Nessa arena multiuso nós vamos transformar a Gávea, vamos fazer com que os jogadores, os profissionais, voltem a participar dos seus treinos na Gávea, voltem a conviver com o nosso torcedor. Nós vamos revitalizar totalmente o Flamengo, vamos transformar o Flamengo num clube administrado por profissionais, mas com a gestão e com a colaboração de todos os rubro-negros. Nós vamos resolver o problema do Flamengo de dentro para fora. Essa vai ser a nossa meta de trabalho. Trabalhar com aqueles que estão lá no Flamengo, porque aqueles que estão lá no Flamengo fizeram o Flamengo hexacampeão, deram ao Flamengo a maior torcida do mundo de 40 milhões de torcedores, colocaram a marca do Flamengo valendo R$1 bilhão. Então nós não podemos esquecê-los, nós temos que estar junto com eles. Vamos profissionalizar sim, mas com eles do nosso lado, colaborando, porque o Flamengo junto, o Flamengo unido é muito forte, mas muito forte mesmo. E vamos levar para o torcedor a nossa sede do Flamengo para os estados. Eu vou inaugurar a primeira sede do Flamengo fora do Rio de Janeiro, em Manaus. Depois vamos para Fortaleza, Recife, em todos os lugares. Nós vamos levar o Flamengo ao torcedor. Gente, chapa rosa, amanhã, por favor, vamos lá. Acredite em Jorge Rodrigues. Esse sonho pode e deve ser realizado. Bom, lembrando a você que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, de 12h30. O candidato Eduardo Bandeira está dizendo a questão de ter sido citado, seu pessoal de São Paulo, você ficou famoso sobre isso aqui dentro do programa. Eu tenho 30 segundos para encerrar o programa. Eu posso dar 10 segundinhos, então, só para que você possa falar. Eu não sei injusto contigo, mas eu tenho 30 segundos, eu tenho um outro programa a seguir. Só para dizer, gente, não tem nada a ver com a polícia de São Paulo. São grandes rubro-negros que vão compor vão ter popular de São Paulo. Tá todo mundo lá amanhã, segunda-feira. O Jorge é rosa, a Patrícia é? Amarelo ou ouro? Amarelo, ouro, azul, né? Então são as 3 chapas de amanhã.